E nós vamos abrir, que está em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 10. É uma história que vamos tirar uma lição muito apropriada. Fé e autoridade andam juntas. Eu tenho que ter fé. Jesus disse que fé pode ser medida. Pode ser grande e pode ser pequena. E muitos fracassam nesse propósito de aumentar a fé porque duvidou, ou duvida, ou não tem convicção. Mas a palavra, ela tem que ser formatada no nosso coração e na nossa mente, para nós entendermos, foi Deus que falou, foi Cristo que falou, foi o Espírito Santo, homens ungidos falaram, para que essa palavra pudesse nos animar. Vamos ler. É a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isso. Aqui está querendo buscar um favor do homem. Um imperativo. Ele tem uma ficha de serviço, ele é muito reconhecido na sinagoga. Ele merece isso. A fé não é por merecimento. A fé é uma manifestação da graça de Deus. Dom. Fé presente. Porque cada um de nós recebemos uma medida de fé. Aceitou Cristo, nasceu de novo, recebe a medida. Então nós precisamos compreender melhor como que nós podemos aumentar a nossa fé. Não diminuir. Porque se a gente fica no diminutivo da vida, tudo é pequeno. É uma fé pequenininha, é um dinheiro pequeno, não posso nada, é pouquinho que eu tenho. Então você encontra na Bíblia essas expressões em diversos tipos de experiências contadas. Então, porque é amigo do nosso povo, é amigo do povo judeu. Aquele centurião. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele construiu a igreja. Nós temos que fazer um favor para ele. As pessoas usam de todos os artifícios. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, ele vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Podemos assentar. Glória a Deus. Pastor, o senhor está animado por esta palavra? Sim. Porque é você que decide o tamanho da tua fé. Não é Deus, não é o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Ele traz palavra de encorajamento. Mas é nós que decidimos o tamanho da fé que nós vamos ter. É você que decide a maneira que você quer viver.
descontente por muitas coisas que acontecem e que você não tem domínio para que mude as coisas, porque você não fala corretamente, fala negativamente. Mas quando você sabe como proceder, você vai falar positivamente, mas corretamente segundo a palavra. E as coisas irão acontecer. Parece que nós insistimos sempre nisto. Mas todos os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, eles são voltados para esta firmeza de decisão. Eu decido como eu vou viver. Mas eu tenho domínio sobre a minha vida? Tem. Nesse texto você vê Jesus falando de compaixão, Jesus ouvindo uma história de uma pessoa que está enferma, que ele nem conhecia. Pessoas foram para dizer para Jesus, olha, é uma pessoa significativa no nosso meio. Ou melhor, uma pessoa importante, nos ajuda. É uma pessoa que ele é centurião, ele é romano. Centurião é que cuida de 100 homens, 100 soldados daquela época. E este homem tinha um relacionamento bom. Ele tinha obras, ele tinha amizades, e todos, até os mais amadurecidos, os anciões, foram e se colocaram como portadores de um pedido. E nós sabemos que essa posição, ele foi bem sucedido. Agora, dimensiona aqui, antes da gente entrar em algumas aplicações. Jesus conhecia o centurião? Não. Mas aquela atitude de dizer para Jesus, eu conheço a autoridade. Eu tenho essa autoridade. Eu exerço essa autoridade. Eu tenho homens a meu comando. Eles entendem o que eu falo e obedecem à minha ordem. Foi a mesma capacidade que aquele centurião teve, foi uma percepção de fé, olhando para os feitos de Jesus, ouvindo o que acontecia. Nós vamos dar solução. Possivelmente o coração de Jesus também se juntou àquela necessidade. Ele não estava pedindo por ele. Ele estava disposto a se humilhar, se fosse necessário, por um servo dele. Percebia também que aquele homem sabia o que era autoridade, com certeza não a tinha por gritos, não a tinha por fazer as pessoas se sujeitar, custe o que custar, mas ele tinha um apreço por aquele servo que estava lá enfermo. Isso é sinal que é uma pessoa sensível. Pessoa que tem disposição para socorrer. E ele estava disposto a passar qualquer momento. E quando um romano vai, encontra a um israelita, a um judeu, ele ficava até preocupado com isso. Por quê? Porque havia autoridade, e tinha muitos homens de autoridade na área romana que subjugava, implantava um sistema de cobrança na vida dos israelitas, que eles tinham medo. E os que falavam que eram espirituais, eles negociavam favores para perseguir quem eles não gostavam. Principalmente o Cristo. Ele tem demônio? Mas outros diziam, mas com qual autoridade ele fala? Porque quem tem a palavra da parte de Deus, como tinha Jesus e como nós temos que reconhecer que a autoridade estava em Cristo, a autoridade foi delegada pelo Espírito Santo, e essa autoridade foi dada a nós, para nós exercermos um sistema de vida não demonstrativo para mostrar o seu poder,
mas uma exposição de mostrar que através de mim, através de vocês, a autoridade de Cristo funciona como funcionou naquele tempo. Então nós precisamos viver do tamanho da nossa fé. O que Jesus disse para mim e para você: a igreja não vai sofrer contra os ataques de Satanás. Porque a Bíblia diz: o inferno não prevalece contra a igreja. E nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos que usar a nossa capacidade e fé para se mover. E este homem reconheceu uma supremacia em Jesus. Ele viu que Jesus tinha autoridade e a sua autoridade era muito maior que a dele. E ele reconheceu a autoridade também espiritual. E ele colocou em prática falando. Em outras palavras, eu não quis incomodar o Senhor. Eu mandei um recado que eu estava precisando e eles se prontificaram em ir. Mas as pessoas muitas vezes querem um favor de Deus dizendo, naquele caso, ele construiu a sinagoga. Ele representou a nossa fé. Jesus não quer saber o que você fez de obras. Ele quer saber que você associe a obras com a fé. Se você ficar falando só de obras, do que eu faço, do que você fez, do que você está fazendo, e você não está associado à sua fé, isso é morto. As obras são mortas. Mas quando você faz por fé, obras, isso está vivificado diante de Deus. Por exemplo, que nós teremos até ensinar sobre isso. Não vou falar sobre oração. Muitas vezes a pessoa, oração, eu não posso fazer uma oração. Por exemplo, você fez o dia todo muitas coisas para Deus e no seu trabalho e tudo mais. E você acudiu uma pessoa. E você, a primeira oportunidade que você ora, fala: Deus, muito obrigado, porque hoje eu logo 6 horas da manhã, eu levantei para orar pelo Fernando, e o Fernando foi abençoado, foi curado no nome de Jesus, mas eu tenho levantado, Senhor, não só às 7 horas, eu levanto às 2 horas da manhã, eu levanto às 4, só orar por ele. A pessoa faz um histórico do que fez. A oração não é para contar o que fez. A oração você faz no nome de Jesus para exercer autoridade, para sarar, curar, atingir a sua família, resolver os problemas. E nós precisamos contar os milagres que nós, sendo usados por Deus, estamos fazendo. Por isso que Jesus disse: nunca vi uma fé tão grande como desse homem em Israel. Por quê? Mestre, diga uma só palavra. Meu servo será curado. Mestre, eu não sou digno de te receber lá. Agora, você percebeu que Jesus nos tornou digno para poder louvá-lo e louvar a Deus, e louvar o Espírito Santo, louvar a Cristo, por essa obra tão maravilhosa que Ele fez, redentora, de salvar as nossas vidas. E te deu autoridade. Que coisa maravilhosa, você tem a liberdade de chegar diante de Deus com ousadia, porque Ele te recebe a qualquer hora, porque você faz parte da família, nós fazemos parte da família. Esse homem reconheceu isso. Então a autoridade e fé caminham junto. E Deus deu a Jesus toda a autoridade. E Jesus delegou essa autoridade a nós, a igreja. Vamos agora fazer algumas aplicações. Por que tem fé pequena e tem fé grande? Em Mateus capítulo 14, precisamente no versículo 31, fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Jesus estava num cenário de uma grande tempestade e estavam ali os discípulos. Mas o comportamento foi de pequena fé. Dúvida tira de Deus a possibilidade de agir. Tira Deus de cena, porque dúvida é pecado. Se você duvidar de Deus, você vai confiar em quem? Se você não crer que a palavra transforma a sua vida,
A palavra é um instrumento para você crescer. A palavra é aquela que reaviva a tua fé todos os dias. Porque eu entendo, como você levantou cedo, cada tipo de trabalho aqui é um tipo de canseira. Muitas vezes você usou o físico o dia inteiro, mas a mente, para calcular, para medir, o outro pensou dentro do trabalho, o outro usou mais o corpo, o outro usou a mente, o outro usou mais o computador, e assim por diante. Cada um tem o seu ofício, o seu trabalho. Todos cansam, mas uma coisa que nós precisamos entender, que o novo vigor, que a ousadia, que a disposição, ela vem pela força de Deus. Pelo Senhor nós marchamos, sim. Pelo Senhor nós destruímos exércitos. Pelo Senhor nós pulamos muralhas. Pelo Senhor os inimigos caem. Mas não é carne e sangue, e sim principados e potestades. Essa autoridade que você reconhece, fala, eu creio, está curada minha filha, eu não posso negar. Eu creio que está curado meu filho, eu não posso negar. Eu creio que o que eu estou precisando financeiramente, trabalhando, eu vou ser suprido. Você faz um mapeamento do que você quer predominar. E as coisas acontecem. Porque você sempre está usando a palavra, e você pode dizer para a sua montanha assim, mude de lugar. E a montanha, ela pode ser física. E Deus tem poder para fazer isso. Mas, dentro de uma alegoria, ela é o problema que está te afligindo naquele momento. Muitas vezes, um homem como este, não, ele não te ouviu, não mandou nada para mim. Não, eu não quero saber desse Jesus. Ele não fez isso. Ele sabia que Jesus tinha autoridade. E você sabe que Jesus tem autoridade. Nós sabemos que Ele tem autoridade. De vez em quando eu me pego falando comigo mesmo. Eli, no espelho, quem pode resolver esta situação é Cristo, é o Espírito Santo. Quem vai providenciar um caminho seguro é Deus. Quem vai dar a inteligência para sair, quem vai dar a disciplina para a nossa vida é Deus. Vai nos ajudar. Você colocando na presença de Deus, você vai conseguir equacionar todas as coisas. Ah, mas pastor, tem hora que a gente tem que até negar que está enfermo. Não, o sintoma está lá. Você tem que declarar que você é curado, que Ele levou sobre si. Os sintomas não podem ser mais fortes. A doença, muitas vezes, que está querendo te paralisar, não pode ser mais forte que a palavra que Ele disse em Isaías. Certamente eu levei sobre si todas as enfermidades. Então essa palavra é maior do que uma sugestão, do que um aperto que a gente tem. Meu justo vai viver da fé. Eu penso sempre assim, eu preciso sempre de uma fé fresca. Se você não renova a palavra no seu coração, mas como que o senhor faz? Eu repito palavra, eu repito frases que eu preciso dentro daquele problema que eu estou vivendo, e eu chamo a existência. E muitas vezes eu estou cansado, como muitos. Só que a gente tem que sair da alimentação do cansaço e dizer, Deus, renova minhas forças. Deus, coloca um novo cântico na minha boca, um hino de vitória, e você vai dizendo para aquilo que está incomodando você. Você vai perceber que o incômodo vai sair, que as dificuldades vão se afastar. Quanto mais você fala daquilo que você crê, dimensiona a sua fé, dimensiona a tua força, dimensiona onde você quer chegar. Porque quando você tem fé naquilo que Deus está falando com você, tem muitos obstáculos. E você tem que andar como se não o tivesse. E os obstáculos vão saindo, vão sendo removidos. Mas pastor, vai sendo removido. Porque a cada passo que você dá através da fé, exercendo a autoridade pela palavra de Cristo,
demônio nenhum tem poder de parar você de caminhar. Mas se você caminha, ou se você fala como se fosse resmungando, não vai funcionar. Vai funcionar quando você fala a palavra e diz: Senhor, eu estou crescendo pela tua palavra. Deus, eu estou crendo, eu vou continuar crendo. Mesmo que as coisas impossíveis estão passando na minha cabeça, eu me nego. Não fala. Não fala aquilo que não vai, que você pensa que não vai acontecer. Não fala. Você já falou que vai acontecer, eu removo isso, eu me nego a pensar, não vou fazer. Entendeu? E não fala. Não fica falando com a sua melhor amiga isso. Não fica falando com o seu melhor amigo. Isso só traz negação daquilo que queremos em Deus. A palavra está na tua boca. A palavra está no teu coração. A palavra da fé que nós pregamos. Então eu preciso pregar uma unção fresquinha, uma unção que é divina, porque aonde existe a palavra existe fé. Tirou a palavra de centro, a palavra, tirou ela de centro, a fé não opera. Ah, mas eu vou contar uma série de histórias. Primeira palavra, cristocêntrico. Tem que você passar por Cristo. Pastor, não é fácil, estou cansado hoje. Hoje cantar não é fácil, pastor. Hoje bater uma palminha. Tem muita gente que bate palminha da pessoa que está cansadinha, né? Tem outros que quando você tem que bater no ritmo, aí a pessoa bate bicado, aí até atrapalha quem está na frente batendo. Então a gente tem que pegar ritmo nas coisas. Mas, pastor, dá para pegar ritmo com 70 anos? Com 80, pega. Com 10, pega. Com 30, pega. Temos que ter alegria. Porque quando os nossos filhos nos vê louvando, ele está olhando, está imitando a gente. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, eu quero ser igual ao papai. Eu quero ser igual à mamãe. Eu quero ser igual ao vovô. Olha como que o papai é alegre. O papai fica bravo. Mas isso não vai tirar a alegria. A mamãe fica brava. Mas também não vai tirar a alegria. Tem certas coisas que nós temos que pôr ordem na casa. Agora, nós não podemos irar, maltratar, tirar essa avaliação de fé que nós temos na nossa vida. Porque Deus, através da nossa atitude, como teve esse centurião, ele sabia que havia um lugar seguro na palavra de Cristo. Ele sabia que o lugar mais seguro é quando Jesus falasse uma palavra. Bastou uma palavra. Conferir o horário. Na mesma hora que Jesus falou, o servo foi curado. Irmãos, isso não é coincidência, isso é providência. Nós estamos precisando dessa providência. O Eli tem que acordar, você tem que acordar. Nós temos que renovar a nossa mente, renovar o nosso coração. Nós temos que saber que o maior habita em nós. Você acha que se Jesus encontrar com você, ele vai bater um papo assim? Papo de falar, não é fácil ficar orando, ouvindo tanta oração assim, velho. É muita. Hoje eu ouvi 5 milhões de oração no mundo inteiro. Não é fácil ficar lembrando um por um. Aquele japonês lá no Japão orou de uma maneira lá, eu entendi. Mas ele é filho. Aquele russo orou, ele entendeu, é filho. E ele não se esqueceu de ninguém. Está cansado. E ele disse que dá força para aquele que está cansado. E uma coisa eu sempre aprendi de Deus. Esse versículo nunca saiu do meu coração, do meu espírito, em Provérbios. Na angústia, não te mostre fraco. Em outras traduções, não te mostre frouxo. Não te mostre mole. Não te mostre sem propósito. Porque você tem que saber o seguinte, que a palavra que está na tua boca tem autoridade. E você se rendeu a Cristo. Irmãos, isso não é religião. Isso nós temos que incutir. E você, pastor, mas consegue reunir isso tudo o dia inteiro?
Tem hora que não, tem que repetir de novo. Mas não vai negar a oração? Não. Eu vou declarar a palavra. Eu chamo à existência este pedido que eu fiz. Eu estou querendo que ele se materialize agora. Meu irmão, falar para Deus, ser hoje, é melhor, é instantâneo. Isso é fé. E a autoridade? Eu estou vendo o meu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Está agora. Não é amanhã, é hoje. A gente fica postergando e achando que é fé. Isso é esperança. Não vamos postergar, não. Use a autoridade. Jesus quer que você use a autoridade. Vos dei autoridade para falar contra Satanás. Eu te dei autoridade para falar, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas tudo que procede da boca de Deus. O próprio Cristo podia dizer, o que você está me afrontando? Ele combateu com a arma mais preciosa que ele tinha. O que ele ouviu do Pai. E o que ele tinha de exemplo. Ele ouvia a palavra. E a Bíblia diz, o próprio Cristo é a palavra revelada. Mas ele estava personalizando isso totalmente nele, mas totalmente em nós. Porque você é um pequeno Cristo. Porque você tem Cristo na sua vida. Isso não é idolatria. Então, aonde você entra uma autoridade com você, entra uma fé que você pode dizer, eu estou andando pela fé. E amigos de trabalho, outras pessoas que não crê da maneira que a gente crê, acham diferente. Ah, mas esse negócio de fé, tudo recebe? Tudo recebe. Você tem que decidir o tamanho da fé que você quer aplicar todo dia. É pequena? Duvidando? É motivação para não ser ouvido. É confiando na palavra? É reação para ser ouvido e aquilo se concretizar. Porque o que você falou, você está falando aquilo que Deus disse, aquilo que Cristo nos disse para fazer. João capítulo 14, 7. Permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres no meu nome. Eu farei. Eu vou concretizar isso. Eu vou concretizar isso. Agora, mas muitas vezes, entre nós aqui, a gente fala assim, é duro viver isso. Não, vamos tornar mais fácil. Eu quero tornar mais fácil. Aquela pombinha, ela não é por fora, irmãos. Que simboliza o Espírito Santo. Por dentro, ele mora dentro. A maior força da terra, a maior força do céu, eletrizando a fé e o poder da palavra habita em nós. Nós precisamos confiar mais nisso. Eli confia mais nisso. Nós precisamos, pregadores, quem ensina, nós precisamos mais isso. Porque o mundo, ele está funilando com problema. Quando não é uma situação do A, é do B, do C, do D. E a gente vai concordando até chegar no Z. Para quê? Vamos esgotar isso no A? Ou talvez até A, E, I, O, U. Não mais que isso. Vencendo. Aí você fala, puxa vida, Deus fez. Aí passa Deus vai fazer. Deus proveu, Ele vai continuar provendo. O lugar seguro não está no que você pensa humanamente, de uma maneira querendo resolver a circunstância pelos seus pensamentos. O lugar seguro está na palavra. O lugar seguro é o abrigo de Deus. O lugar seguro é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E descansar em Deus, mesmo que caia um monte de coisa. 10.000 ao meu lado, 10.000 à esquerda, 10.000 à esquerda, 10.000 à direita. Não importa quanto vai ser a quantidade. O que importa é que Ele vai te livrar de tudo. Nenhuma pedrinha vai cair na sua cabeça. Porque se cair,
uma chuva de granizo com uma proporção maior da pedra bateu em você, afunda o crânio, mata. Não, conosco não vai acontecer isso. Sabe por quê? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E a sua roupa é maior. Então a fé e temer, duvidar, não dá para coexistir junto, habitar junto. Aqui no meu coração tem que ser fé, firmeza, eloquência, ousadia e correr a carreira da fé. Não dá para ter medo de correr porque eu vou cair. Não dá para ter medo de pedir porque eu não vou receber. Talvez daqui um mês. Aí não adianta mais. Irmãos, a fé para hoje é instantânea. É crer. Agora a esperança, ela não está tirada da Bíblia. Porque quem quiser viver só da esperança, pode. Mas vai receber a contragota no tempo da esperança dele. Agora, a fé não, é hoje. A fé, ela te dá uma alegria maior, hoje. Eu vou ser feliz só depois? Eu vou ser salvo, me alegrar com a minha salvação só depois? Não, eu tenho que aproveitar esses momentos. É Romanos 5,17. Eu tenho que reinar em Cristo, mesmo com essas pressões que tem. Porque se a pessoa da sua família vê o pai desanimado, desanima muitas pessoas. Vê a mãe desanimada, desanima também o marido, desanima os filhos. Então nós temos que entender o seguinte, juntos, ouvir a palavra, não sair da presença de Deus e viver uma vida segura. É claro que Deus pode abrir os caminhos que eu e você precisamos. Não vai faltar direção quando você está em Deus e na sua palavra. Não vai faltar consolo. Deus ouve oração. Deus assiste-nos pelo Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. A única coisa que Deus não faz é chorar. Ele quer que você e eu aprenda a rir daqueles que estão querendo nos derrotar, que é Satanás. Ele levanta a circunstância, usa pessoas com opressão, com perturbação, pessoas que falam o que vem na boca porque não tem Cristo e você fica magoado, até dentro da família. Mas nós temos que saber o seguinte, que o consolo vem de Deus. Por isso que ele fala. O salmista aprendeu com isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Agora o Novo Testamento já fala diferente. Nós fomos contemplados com o poder da alegria dentro de nós. Então nós temos que aprender, estar mais solto nisso. Alegrar com a fé, alegrar com a palavra, alegrar com a família e começar a ficar mais solto dentro da vida da igreja, porque o regozijo, irmãos, é uma coisa tão gostosa. Você rindo, a convicção aumenta. Você rindo, está rindo de quê? Eu estou rindo da vitória que eu recebi hoje. Eu estou rindo porque você já perdeu, você não vai me destruir. Você não vai mudar meu pensamento. Você não vai mudar minha atitude. Eu não vou negociar com você. Eu não vou negociar com você porque eu não negocio nem por muito nem por pouco. Eu vou ficar na fé que Cristo concedeu. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Tem muita gente que fala. Eu não tenho fé. Tem outros que vai para o outro extremo. Não, pastor, eu tenho muita fé. Mas quando você conversa com a pessoa que tem muita fé, e muitas vezes ela não exerce a fé que ela diz que tem. E aquele que não tem, se você falar para ele, olha, a fé vem por ouvir a palavra, e ele crê nisso, ele aumenta a fé na mesma hora. Então, nós que temos dito que a palavra está em nós, temos fé, vamos exercer com mais força, porque não vai faltar o alimento, não vai faltar a segurança, não vai faltar o suprimento, não vai faltar o amor, não vai faltar a misericórdia, não vai faltar a unção. Por quê? Porque Deus é conosco. E eu vou partir para o encerramento. Eu vejo que ninguém dorme quando estou aqui pregando. Agora, eu sei que nós estamos cansados. E
muitas vezes, o cansaço físico, uma noite, não é assim? Você dorme à noite, não se refaz. Espiritualmente é a mesma coisa. Para você se refazer, você tem que ir para um lugar secreto seu de amor, de graça, de encontro com Deus, de renovação da fé. Quem é batizado no Espírito Santo, falar em língua, se renovar. Quem não é, tomar posse desta graça de Deus, desse presente, desse reforço espiritual, que é um poder que vem por dentro. Eu termino aqui lendo Isaías 41:10. Isaías 41:10 fala assim, para mim e para você. Como também aquele centurião entendia só de ouvir falar que Cristo, só de ouvir falar da fama, das maravilhas que ele operava, ele depositou a fé. Ele era gentílico. Outra coisa que agrediu os ouvidos dos judeus da época, falando que no tempo em que Elias estava operando vivo, disse, eu não vi tamanha fé em Israel como daquela mulher viúva de Serepta. Deus vê fé. Por isso que quando Jesus entrava, olhava e vendo-lhes a fé se vê pela atitude da pessoa. A pessoa é como você foi curada lá. A fé foi vista. Por quê? Porque você creu que o dom de cura estava em operação. É isso que nós temos que fazer mais. É dar lugar para o Espírito Santo agir. E sermos menos espectadores. E dizer, Deus, eu estou aqui para lhe prestar um culto. E a fé vai aumentando. Porque Isaías diz, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não tenha medo. Não tenha pavor. Pode dormir tranquilo. Você não vai ver nenhuma assombração. Não é um barulho de geladeira, um barulho, um estalo de uma madeira em casa, que você vai ficar com medo. Meu Deus, você entrou ladrando. Não, não foi nada. Foi um barulho. A gente tem que... Espírito de medo não pode existir na vida do crente. Respira fundo. Ah, mas eu não vou lá abrir essa porta. Pode abrir a porta. Pode descer do salão, do sobrado. Você não precisa... Não. Você fala em nome de Jesus. Agora, é claro que hoje nós estamos passando por um momento de agressão de pessoas que entram dentro do lar. Mas darei ordem a teu respeito. A palavra. Ou eu vou confiar que o ladrão é maior, então é onde você vai dando a palavra. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se você pensa de uma maneira negativa, as coisas negativas se atraem. Se você pensa da maneira afirmativa, pela fé e pela palavra, porque as pessoas falam, olha, eu estou morando aqui nesse lugar, é um pouco distante, aqui tem muito assalto, sabe? Mas eu tenho medo de ser assaltado aqui. A pessoa vai contando para aquele que está ouvindo. E quem está ouvindo negativamente palavras negativas é Satanás. Palavras negativas para ele. O espírito do mal são sementes para ele. Palavras têm vida. Então você tem que dizer, não, eu estou aqui porque tem um ventinho gostoso, olha que é, né? Olha que refrigério, a minha casa foi consagrada a Deus, ninguém vai entrar, porta está fechada, porque Deus é protetor da minha vida, dos meus filhos, eu vou perder o celular, eu comprei agora, como que eu vou fazer? Irmãos, não fica profetizando essas coisas não. Agora, precaução não é negar a fé. Vigilância não é negar a fé. Prevenção não é de negar a fé. Ah, eu pus um alarme. Então, porque você pôs um alarme, você está negando a fé? Não. Uma prevenção. Eu fiz um seguro de vida. Ué, se você tem esse seguro, se houver um desligamento do fio
e você apagou, você foi para Cristo. Mas se fica a mulher, ela tem um seguro. Se fica o marido, tem um seguro. É como você pagar um carro a prestação. Pode só fazer um seguro se acontecer de faltar quem fez o financiamento, entrega quitado. Agora a mulher não pode dizer, o senhor já está tudo certinho, pode levar porque eu vou ficar tudo quitado. E não pode. É igual o pastor fazendo velório, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, o marido está lá, ou a mulher está ali. Pastor, a única coisa que é o seguinte, não pede para ressuscitar, porque eu não quero mais. Sofri muito. Tem outros que não, tem outros que falam, puxa vida, perdi meu marido, perdi minha esposa, viviam maravilhosamente bem. Agora, tem história para todo mundo, não é? Agora, a melhor posição é a palavra, porque não é uma história, é verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. Então agora nós estamos terminando, dizendo que a igreja precisa viver o seu tempo de fé. É até a volta de Jesus. Porque quando nós estivermos com Ele, tudo vai ser diferente. Não é esperança, não é fé. Você vai estar com Ele. Tudo vai estar revelado. Agora aqui é só crer naquilo que Ele falou. Jesus disse, você viu o que eu falei lá para a figueira? Faz o mesmo. Você viu o que eu falei para a montanha? Faz o mesmo. Agora, uma das coisas que a Bíblia fala para nós, ela não é estilingue para forçar ninguém. Mas quando nós falamos Cristo, revelando a palavra com amor, isso, a pessoa aceita Cristo, a pessoa se reconcilia, a pessoa vem, sabe por quê? O Espírito Santo age, a palavra com fé toca o coração. E quando está enfermo, em nome de Jesus, eu estou curado, segundo a palavra, segundo a oração que eu recebi. Você crê nisso?